Oi, bom dia. Chegamos hoje à última das grandes festas de junho, das grandes festas juninas, e é esta solenidade de São Pedro e São Paulo. A liturgia, desde um tempo muito antigo, fala desta festa como as bases e as colunas da igreja. Vamos ver as suas vidas e aquelas coisas onde eles são parecidos. Começamos com São Pedro. Foi escolhido por Jesus como pedra onde ele queria edificar a sua igreja, o grupo de seus seguidores. A ele pediu: apacenta as minhas ovelhas. E rezou por ele, para que a fé dele não sucumbisse e para que ele passasse força aos seus irmãos na fé. Jesus formou de modo especial a Pedro, falando com ele, fazendo com que ele o acompanhasse em alguns momentos importantes, como na transfiguração no Monte Tabor, ou na ressurreição da filha de Jairo, ou na oração em Getsemane. São Pedro foi o chefe da igreja, reconhecido por todos os apóstolos. Ele viveu um tempo em Jerusalém, após a morte de Jesus. Depois foi morar em Antioquia, na Síria, e por último em Roma, onde ele morreu. Conta-se que ele morreu crucificado na perseguição de Nero, no ano 68. Mas, como não se achava digno de morrer como seu mestre, Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele foi enterrado no cemitério da Colina Vaticana, uma das 7 colinas de Roma. No lugar desse cemitério, no lugar onde foi enterrado Pedro, ali foram levantadas as sucessivas basílicas dedicadas ao apóstolo Pedro, até a atual Basílica de São Pedro, no Vaticano. Depois da sua morte, o seu sucessor, Lino, ficou à frente da Igreja de Roma e, por isso, à frente de toda a Igreja, como o confirma a longa lista dos sucessores de Pedro, chamados com o nome de Papa, significa paz, pai. Por outra parte, São Paulo. Ele não conheceu a Jesus durante a sua vida mortal. Ou pelo menos não foi seu seguidor. Ao contrário, ele era um perseguidor dos cristãos e da sua doutrina. O seu nome era Saulo. Ele era um fariseu e estava incomodado por todas as novidades que esta doutrina trazia. Mas foi o mesmo Jesus a encontrá-lo e a ganhar ele para a sua causa. São Paulo ficou convencido de que o cristianismo dava seu sentido completo ao Antigo Testamento e que a salvação vinha agora não pelos preceitos judaicos da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Então ele se dedicou com todas as suas forças a pregar o Evangelho e evangelizou os atuais países de Síria, de Turquia, de Chipre, de Grécia, de Malta e de Itália. Foi o primeiro a expor a doutrina por meio de cartas. E as suas cartas foram o início do Novo Testamento. Ele trocou o seu nome por Paulo, que significa o pequeno. Troca que mostra a sua profunda humildade. São Paulo morreu em Roma, também decapitado.
os seus restos estão na Basílica de São Paulo, que ficava fora dos muros da cidade de Roma. Eles deram tudo o que eram para Jesus. E cada um deles ajudou com o seu carisma, sendo eles tão diferentes como todos somos diferentes uns dos outros. Mas tinha muitas semelhanças. A primeira era o seu grande amor que tinham por Jesus. A segunda, o cuidado que tiveram por ajudar os primeiros cristãos. Terceira, a santidade de vida. Não importando a vida passada ou os erros passados, se esforçaram para viver um modo de viver de Cristo e até derramaram o seu sangue por ele. E eles agora, desde o céu, estão a interceder pela igreja. Peçamos a Deus, por meio deles, que abençoe e santifique a todos nós, membros da igreja. Assim seja. A todos nos abençoe a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.